Saudações esmeraldinas. Com que espírito o Fluminense entra em campo hoje para enfrentar o Goiás? O que a gente vai ver de diferente no Goiás em relação aos outros jogos? Como é que fica a situação diante de um time que tem um elenco que tem que estar na final da Libertadores, enquanto a gente está patinando ali na beira, na porta da zona? Bom, eu estou aqui para responder essas questões, é lógico, no meu ponto de vista. Eu sou Helder Dias, esse é o canal Verde 33, seja sempre muito bem-vindo por aqui. E olha, tem umas coisas muito interessantes para responder sobre esse jogo, tem algumas nuances que podem mudar, além da final da Libertadores, que o Tricolor Carioca disputa daqui a 10 dias. E aí tem toda aquela coisa, será que coloca o pé, será que não coloca, que time que escala? Acompanhe esse vídeo até o final, que nós temos coisas interessantes para dizer a respeito do jogo de hoje. Algumas coisas até que dão uma certa esperança de uma surpresa. Sim, porque o Goiás ganhar do time que está na final do campeonato como a Libertadores não deixa de ser uma surpresa, né? Mas podemos surpreender. Um empate já seria um bom resultado, né? Convenhamos. Mas antes de tudo, deixe o seu like aí se você já conhece o nosso trabalho. O seu like é muito importante para a gente, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E desde já eu agradeço sempre sua companhia por aqui, sua opinião aqui embaixo, que vale tanto quanto a minha, e discute também comigo e com os outros membros aqui deste canal, os outros inscritos nesse canal, né? E saudações a você também que está chegando agora, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Esse é seu espaço também. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho aí para as notificações, ok? Desde já, muito obrigado. Enfim, o Goiás tem um jogo, mais uma vez um jogo decisivo. Todo jogo até o final do campeonato será decisivo para um time que está na situação que está o Goiás agora. Para o Fluminense é um jogo complicado. Por quê? O Fluminense está numa posição no campeonato que não dá vaga na Libertadores hoje, né? O Fluminense, salvo engano, vocês me corrijam aí sempre, eu sempre busco de memória já não tá lá essas coisas, nunca foi, né? Mas enfim, o Fluminense está em 9º lugar no campeonato brasileiro. Se não ganha a Libertadores, vai ter que disputar ali uma vaga, de preferência entre os 5 primeiros ou 6 primeiros, tentando evitar uma pré-Libertadores. Mas a posição que está hoje, nem direito a pré-Libertadores o Fluminense tem. Jogando em casa contra o adversário teoricamente mais fraco, é a chance de fazer uma poupança ali, um seguro, vamos dizer assim, um seguro em relação a um fracasso na final da Libertadores, que é sempre disputado em uma partida, né? E por acaso vai ser no Maracanã. Afinal, é sempre uma partida em um país diferente da América do Sul todo ano, em uma cidade diferente. Esse ano será no Maracanã, por coincidência, a primeira vez que um time nesse modelo novo da final da Libertadores vai disputar em casa a final. Uma coincidência, uma agradável coincidência para os torcedores do Fluminense, né? E o adversário é o LDU do Equador, um time que já não é LDU, não é LDU, vai disputar, desculpa gente, a LDU está disputando a final da Sul-Americana aí, que também tem contra o Fortaleza, me desculpe, mas é porque tem uma torcedor do Fluminense que vê esse vídeo vai pensar que é ironia minha, mas não, foi porque eu lembrei da LDU, por acaso está na final também do torneio sul-americano, da divisão abaixo, né? Aquela que o Goiás está devendo pra gente até hoje, né? Uma Liga Europa da América do Sul. O Fluminense, na verdade, faz a final com o Boca Juniors, então um adversário muito complicado, apesar do Boca tecnicamente ser muito inferior. Eu tenho visto os jogos do Boca e olha, o Fluminense é a questão da camisa que pesa na final mesmo, porque nunca que o Boca eliminaria o Palmeiras e nunca que o Fluminense perderia. O problema é esse, né? Final é uma partida só, é emoção, é nervosismo, e tô eu aqui também falando tanto do Fluminense porque eu quero que vocês entendam como é que deve estar a cabeça desses jogadores.
de um time que nunca conquistou uma Libertadores, que é zoado pelos adversários flamenguistas, vascaínos por conta disso. Tem aquela disputa lá atrás contra a LDU que virou meme, né? Tem um meme o meme do Fluminense disputando com o Barcelona, que foi o ano que o Barcelona estava com o Ronaldinho, aquele timão. E tem um meme muito interessante, eu vou até colocar aqui na transcrição, se eu achar o vídeo, coloco para vocês aí rirem um pouquinho, claro, com todo respeito aos nossos irmãos cariocas tricolores aí, mas é um meme muito engraçado. Mas enfim, não pode ser engraçado a partida de hoje para o Goiás, porque qualquer ponto é muito bem-vindo, obviamente, contra um time que está jogando em casa, contra um time que tem um goleiro como o Fábio, um atacante como o Remancano, tem Marcelo no elenco, né? Tem o Nino, tá machucado, aliás, 2 desfalques importantes, o Nino e o John Kennedy não jogam, mas são os únicos desfalques aí, desfalques do time titular, o resto do time vem completo, vem com volta aí de Felipe Melo, que vamos torcer para ele apelar logo, né, e ser expulso, Felipe Melo, o rei da encrenca, enfim, mas tem também a volta do Lima no meio de campo. Ali a única dúvida, aliás, do Fluminense para o jogo de hoje é entre o Martinelli ou o Lima, né? De qualquer maneira, está bem servido o meio de campo, que ainda tem o André e o Ganso. O André, que estava na seleção brasileira, né? Um volantão de muita qualidade. O Ganso aí, que meio que dispensa apresentações, não é mais aquele Ganso relapso, começou a jogar bola aí com o Fernando Diniz. E o ataque com o Arias ali, né, com o Keno e com o Cano. É realmente um time que tem muito poderio ofensivo e um time que se segura bem ali no ataque, né? Eu falei praticamente a escalação toda do Fluminense aqui. Tem o Samuel Xavier também, que é um bom lateral, né? O Felipe Melo na zaga, compondo contra quem que é o outro zagueiro? Só falta um zagueiro para falar, né? Vou falar o nome dele aqui. É o Marlon que está substituindo o Nino. Então é um time muito forte, mas aí que tá. O time do Fluminense, ele precisa pensar também daqui a 10 jogos. Uma contusão, qualquer que seja hoje, tira qualquer jogador, uma torção de leve, uma contratura muscular, vai ser algo muito complicado para se recuperar até o próximo fim de semana, né? Sem ser esse o outro, já é a final, e aí o Fluminense precisa estar atento ao que vai acontecer daqui até lá, os jogadores, o elenco. Então, ao mesmo tempo que precisa fazer essa poupança de pontos para conseguir, numa eventualidade aí, de perder para o Boca, que não é nada desprezível, dada a tradição, não pelo time atual do Boca, mas precisa voltar para a Libertadores, que é o objetivo de qualquer clube do Campeonato Brasileiro. Então, nesse sentido, é um jogo que o Fluminense precisa, vai colocar sua força máxima, mas cada jogador não vai estar com a sua concentração, o seu foco total e principalmente o seu empenho total. E não é maldade, não é questão de dizer que vai tirar o pé e qualquer coisa assim, é porque é natural de um jogador se preservar, um jogador de alto rendimento, saber que ele precisa ter um jogo lá na frente muito importante. Então o Fluminense precisa ao mesmo tempo dar uma resposta para a sua torcida dos últimos jogos aí, né? Empatou em casa no finalzinho, aí estava perdendo 3-1 pro Corinthians, né? Depois foi jogar fora de casa, perdeu pro Bragantino de 1-0, então tem uma sequência ruim que está fazendo o time cair pelas tabelas, mas ao mesmo tempo tem uma final ali. Então é muito complicado, até o torcedor mesmo está pensando daqui a uma semana e meia, tem pouco torcedor do Fluminense que eu acho que está dando muita moral para esse jogo, mas é o jogo que eles consideram que dá para ter os 3 pontos, né? E do outro lado, então tudo isso são incógnitas que a gente tem para um jogo contra hoje, mas tem mais um fator aí adicional. O Fluminense só jogou no Raulino de Oliveira, que é o estádio lá em Volta Redonda, só jogou uma vez esse ano, só contra o próprio Volta Redonda. Então, é um campo, é um gramado desconhecido entre aspas.
obviamente mais desconhecido para o Goiás, mas é também um componente a mais que a gente tem que levar em consideração para avaliar o desempenho dos dois times. Então eu acho que se vai jogar num gramado diferente do Maracanã, pesa mais contra o Fluminense do que em favor do Fluminense jogar no Raulino de Oliveira, um bom estádio, né, do Volta Redonda, que aliás não subiu, né, por muito pouco para a Série B, mas enfim. O Goiás, por outro lado, vai com o mesmo time praticamente que jogou contra o Cuiabá e conseguiu aquele empate. A novidade é a volta, e muito boa essa novidade, a volta do Willian Oliveira, que dá mais tranquilidade para o Morelli, eles são mais entrosados, dá mais tranquilidade para a zaga do Goiás, e o Goiás é o mesmo de sempre, não adianta esperar diferente. O Goiás vai dar a bola para o Fluminense, como deu a bola para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro, para o Grêmio, para o Flamengo, para o Botafogo, para todos os grandes times, com o Armando Evangelista à frente aí do comando técnico. É esse o jogo do Goiás, entrega a bola e joga nos erros, né? Foi contra o Corinthians dessa forma. Então o Corinthians, talvez o Goiás tenha pressionado um pouco ali, principalmente no começo do segundo tempo, talvez seja o jogo que fuja um pouco desse padrão, mas em todos os outros o Goiás entrega a bola, Cruzeiro, todos os grandes times, e o resultado não tem sido ruim. Se pegar aí, de todos esses jogos, o Goiás perdeu basicamente para o grande time que o Goiás perdeu desde a volta desde a assumência, né, do Armando Evangelista. Ele jogou aquele jogo contra o Santos, não dá para contar, né, aquele 4-3, a gente sabe como foi, e ele estava começando. Depois disso, salvo engano, vocês me corrijam sempre, né, vocês têm essa moral, foi contra o Palmeiras, aquele 1-0. Depois o Goiás ganhou do São Paulo, o Goiás ganhou do Cruzeiro, o Goiás ganhou do Botafogo, o Goiás empatou com o Flamengo, com o Grêmio, com o Atlético Mineiro, e ganhou do Cruzeiro, né? Não sei se eu falei aqui nessa sequência, mas enfim, empatou com o Inter. Então o Goiás não tem perdido dos grandes times. Então isso dá uma esperança de conseguir pontos hoje. E não espere o Goiás diferente. O Goiás vai jogar aquilo ali. E olha só, a bola alta, que é a nossa virtude, é uma fraqueza do Fluminense também. Vamos prestar atenção nisso. Eu estou com muita expectativa em relação ao jogo de hoje. Estou curioso para ver como é que vai ser esse jogo. Pensem bem, vê se faz sentido o que eu disse para vocês aqui. Acompanhem o jogo, obviamente, né, às 19 horas, abre a rodada inclusive, e deixa aqui seu comentário, quer saber seu pitaco também, ok? Um abraço, sucesso pra gente, até mais.